nesta temporada temos mais 2 encontros e depois, quizás, não, podemos continuar se assim desejar o grupo, não, fazendo mais personagens femininos que são significativos tanto no mito, na história, no conto de hadas e tudo mais. Bem, e hoje vamos tratar de Vasalisa, que é cuento, não? Um cuento de hadas, que eu vou contar muito brevemente, solamente para vocês terem pouco da história, mas é muito cheio de detalhes e não vou contar todos os detalhes, não? Vou contar de uma forma sucinta para que possamos saber de que se trata e que símbolos vamos tratar em nível vivencial. Então, Vasalisa é uma chica, uma niña, que tem... O cuento inicia com Vasalisa com sua mamã, que está no leito de morte. Está deitada aí, está para morrer, e chama a hija. Ele diz assim: hija, eu não vou estar mais contigo, eu vou morrer, pero eu vou... Quero te dar uma coisa. E retira, assim, debaixo das cobertas, uma muñeca. E dá a Vasalisa essa muñeca. E diz assim: mira, esta muñeca, tudo que tu necessitas saber, quando tens dúvidas, tu pergunta a essa muñeca. Pero não te olvides de sempre alimentá-la, porque ela come. Então, tem que comer e tu tienes que dar alimentos a ela. Pero sempre que tenhas dúvida sobre alguma coisa, e eu não vou estar aí para te aconselhar, pero la muñeca sí. Então, a madre se vai a outro plano e queda Vasalisa com seu papá. O papá la cria pouco por alguns meses, pero como sempre sucede nos cuentos, não? Ele se enamora de outra pessoa, esta pessoa tem hijas também, então vão viver todos juntos. Mientras Vasalisa está com as niñas, ¿no? Que são as niñas desta mulher que está de casa com seu papá, e a madrasta, não? Ella trata a Vasalisa muito bem, está tudo bem. Pero o papá de Vasalisa trabalha com viajes, é um comerciante. Então, tem que viajar e deixa, como vê que a madrasta la trata muito bem, sale tranquilo, não? E quando ele sale para viajar, ella começa a ser Vasalisa como uma empleada de la casa, ¿no? Entonces la hace limpiar toda a casa, cocinar, la humilla, las hermanas, ¿no? Las 2 hermanas también la humillan. Entonces pasa la vida de Vasalisa ser un inferno, ¿no? E ellas querían que Vasalisa morresse para heredar tudo, ¿no? Então, a certo momento, Vasalisa, assim, com todo o maltrato, aceitava tudo, não contestava nada, não? Então, a certo momento, a madrasta disse: mira, hace terminar o fogo, hace se apagar o fogo da casa, é inverno, não? Então, pero hace de propósito, diz assim: mira, Vasalisa, tu eres uma niña muito mala, porque hiciste el fuego, no cuidaste bien del fuego. Ahora tienes que ir al bosque, a la floresta, buscar fuego con la Baba Yaga. La Baba Yaga era uma bruxa que se dizia que era super violenta e que matava as pessoas. Então, era quase uma condena de morte ir a la casa de Baba Yaga, que estava dentro da floresta. Então, era claro que a madrasta queria que Vasalisa morrisse e não queria ter culpa disto, não? Então, manda
Vasalisa para dentro da floresta. Aí, dentro da floresta, hay uma história muito longa que eu não vou entrar em detalhes, porque depois vocês podem ver no vídeo maior que tenho, não? Então, pero finalmente ela vai caminhar muito tempo dentro dessa estrada, não? Da floresta. E um detalhe que é muito importante é que a muñeca vai indicando qual caminho que deve tomar. Então, a muñeca se agita dentro de sua roupa. Aí, a muñeca, que é muito chiquita, e essa se agita mostrando onde ela deve andar. E mientras ela vai caminhando, vai dando pequenos trocitos de pane, de pan, que há traído especialmente para alimentar a muñeca. Bien, finalmente, ela chega à casa de Baba Yaga, que encontra uma casa muito estranha, porque é uma casa que tem pernas de gallina, que gira, é uma coisa, parecia um animal a casa, pero era uma casa, pero muito, muito estranha. E quando está aí a admirar a casa, chega a bruja Baba Yaga, dentro de uma dessas, não sei como se diz em espanhol, panela, não sei, a hora que quizás Renua sabe me traduzir panela. Cacerola. Uma cacerola imensa, voladora, e chega, ela é bruxa, não? Chega dentro da cacerola voladora, e é uma mulher muito estranha, uma vieja, com o nariz que é assim, torto e bajo, ¿no? Lleno de verrugas, entonces la bruja, ¿no? La propia bruja. Entonces, Vasalisa la diz a ella, mira, se acabó el fuego de mi casa y yo necesito que tú me des un poco de fuego para que yo vuelva, que no vamos a morir todos de frío. E Baba Yaga, Vasalisa tenta convencer Baba Yaga, porque ela não queria. Mas finalmente convence Baba Yaga, pero Baba Yaga diz assim, tu tienes que pagar o fuego, não é assim, que chegas aqui e leva o fuego, não? Então, ela se queda e tem, assim como vimos no mito de Eros e Psique, não? Ella vai ter muitas tarefas, então se vê aí já o rol de iniciadora de Baba Yaga, não? Então vai dar muitas tarefas antes de conceder a Vasalisa o fuego. Então, há muitos detalhes dentro destas tarefas, pero vou dizer assim muito sucintamente, não? Que uma das coisas era limpar e arreglar a casa, e depois também tinha este processo de separação que existia também dentro do mito de Eros e Psique, não? Então, ela recebeu 2 vezes semillas, não? Misturadas, não? Primeiro, a semilla de maíz, não? Que estava uma parte com bolor, não sei se diz, não estava bem, não? E outra estava bem, então você tinha que separar. E era uma quantidade assim absurda, então a muñeca diz, vá dormir, que eu separo. E separou. E depois, um detalhe muito importante do mito é que Baba Yaga toma o maíz bueno para ser uma comida. Depois, separar do esterco a semilla de papola, que também era uma tarefa desesperadora, porque a semilla de papola era uma coisa muito pequenita, né? Novamente, Vasalisa se desespera e a muñeca diz, vá dormir que eu separo. Então, e aí, da semilla de papola, Baba Yaga hace uma medicina. Então, ela, ao final, logra cumprir todas as tarefas. Né? Há, novamente, muitos detalhes que estou passando arriba, ok? Pero o núcleo é este, né?
Entonces, cuando finalmente Baba Yaga dice, sí, estás lista para llevar el fuego para tu casa, entonces coloca el fuego dentro de una caveira humana. Entonces, la caveira, dentro de la boca y de los ojos y del nariz de la caveira, sale una luz que ilumina el camino, ¿no? Entonces, Vasalisa llega en la casa, el fuego, y las hermanas están desesperadas porque desde que Vasalisa saiu de la casa, não tenían más fuego, estaban congeladas, no comieron nada, ¿no? Entonces Vasalisa tranquilamente se sienta en la sala y la caveira mira las tres mujeres y las hace que se transformen en ceniza. Entonces Vasalisa se torna la doña de la casa. Entonces, muy resumidamente, después ustedes pueden mirar este mito, este mito no, este cuento ahí en el vídeo que yo voy a pasar para ustedes después, ¿no? El link. Quizás algunos de ustedes ya miraron antes, ¿no? Pero para quien está llegando. Entonces, o que vamos a trabajar más centralmente, ¿no? Entonces, el resgate de la intuición. La muñeca representa la intuición. ¿Por qué la mamá tiene que morrer? Entonces, la cuestión de la muerte de la mamá es muy importante en este cuento, ¿no? Porque está ligado la muñeca a la muerte de la mamá. Entonces, ¿o qué significa eso? Que para las mujeres, ¿no? La presencia de la mamá es muy importante en los primeros años de la vida, el amor de la mamá, los cuidados de la mamá, pero llega a un punto donde la mamá tiene que morrer. No es que tiene que morrer verdaderamente, la nuestra mamá debe morrer, no es esto, pero simbólicamente debe morrer el rol de filha, ¿ok? Porque la mamá já donou tudo que tinha que donar em termos de essência do feminino e sabedoria do feminino no senso de proteção desta niña. Então, a muñeca representa a intuição que vem da ancestralidade feminina. E é isto que a mamã vai donar. Se a mamã continua protegendo esta niña, o que vai suceder é que vai ser não mais uma proteção, pero uma super proteção. E aí começa a tolher o aire desta niña. Então, por isso, simbolicamente, a mamã deve morrer. Para os homens, há passo muito semelhante contra a mamã. Em realidade, as mamãs, em nível simbólico, torno dizer, em nível simbólico, por favor, não? Devem morrer, ou seja, para passarmos para a fase adulta, temos que deixar o rol de filhos, né? de sermos protegidos e não arcar com as consequências do que hacemos. Então, este passo é muito importante. Né? E depois, todo o processo que vem depois, tem muitos detalhes, muitas coisas de aprender, não? Pero o principal é que Vasalisa é muito buena, pero é tropo buena. Es tropo buena, no, desculpe, es italiano. Es buena de más. Y tiene este se dice que es una bondad ilícita que desculpe a hora que vi que está em português. Muitas vezes me sucede isso. Me olvido de traduzir, ok? Então, é a morte de la madre e la bondad ilícita, ok? Está em português acá. Lo siento, desculpe. Entonces, Vasalisa durante todo el curso de su viaje de sua vivência dentro da casa, que ela
não tem um papel dominante, um rol dominante dentro da casa. Esta casa que ela mesmo está dominada por outras pessoas, que ela tenta agradar de todas as formas e nunca é amada, nunca é aceita, não? E depois, esta entrada, não? Onde ela descobre que deve separar o que serve e o que não serve. Estes são os passos iniciáticos totales de Vasalisa para que ella possa retornar a casa como dueña de sua própria casa, ¿no? Então, a essência é esta. E vamos ver alguns detalhes que é importante, ¿no? E que vamos tratar assim alguns destes, ¿no? Pero é que el cuento vai trabalhar sobre estas coisas, ¿no? Então, ele vai nos invitar a trabalhar sobre como lidar com nossa empatia, ¿no? Então, a empatia é uma coisa humana, as mulheres têm, em geral, muito estimulada que sejam empáticas, ¿no? Pero muitas vezes há uma manipulação da empatia, ¿no? Então, esto puede se transformar em uma armadilha, ¿no? Uma trampa, donde esta mulher se vê manipulada e dominada por este sentimento empático, não? Então, mesmo a empatia tem limites, não? E temos que aprender a dar limites, e também aprender a receber o aprendizagem, não? Então, há alguns detalhes do cuento que eu não trago acá, não? Pero que tem a ver com a humildade de aprender. Isto se dá muito na relação de Baba Yaga com Vasalisa. Depois, toda a questão da intuição. Então, validar a intuição e alimentar-la, que é representado por la muñeca. Também o sacrifício como iniciação. Então, ela tem que sacrificar uma expectativa, um rol, ela tem que morrer de alguma forma, não? Porque quando a madrasta la envia para o bosque, está dizendo, está propondo um sacrifício, não? Que ela deve morrer. Pero ela aceita o sacrifício, é a morte e o renascimento. Então, lembrando que a palavra sacrifício vem de sacro ofício, ok? Então, é algo sagrado que se hace para renascer. Então, sair da superproteção, há uma diferença entre proteção e superproteção. Então, a sobreproteção sempre é nefasta porque passa o mensagem de incapacidade ao outro, não? E quando a Baba Yaga la pide para organizar as coisas, tem a ver com conquistar uma organização interna. Separar o bueno del malo, que é uma coisa de não maniqueísta, pero sim o que me serve e o que não me serve. Pode ser que uma coisa me serviu em passado, pero não me serve agora. Então, se dar o direito de separar as coisas, o que eu quero, o que eu não quero. Quando a muñeca diz para ela dormir, está dizendo confia em tu inconsciente, tu saberás intuitivamente separar as coisas. Não é necessário racionalizar para separar, porque acá a racionalização, quando é para separar as coisas que não me hacen bem, pode simplesmente... Opa, desculpe. Sair del compartir de la pantalla. Volvemos. Então, pode simplesmente se quedar como uma coisa de atender, não? Requisitos externos e não entrar dentro deste mistério que é o inconsciente, não? E tem todo a ver o fogo com elaborar o alimento do alma, não? Então, é buscar, não?
cercar el alimento, el fuego que es la pasión, la fuerza y la capacidad alquímica de transformación. Y la parte final, que es de quemar el depredador interno, ¿no? Entonces, esta madrastra, las hijas de la madrastra representan personajes internos nuestros que son iniciáticos también, pero no, muchas veces son depredadores internos también. Entonces, por eso que la caveira, ¿no? la queima, pero la reduce a cenizas. ¿Por qué cenizas? Porque cuando las cenizas pueden hacer volver el fuego, ¿no? Entonces, cuanto las cosas que son depredadoras internamente, tenemos que estar muy atentas siempre, porque pueden resurgir. Este depredador interno jamás muere, pero puede se reducir a cenizas, pero puede renacer das cenizas también, como la fénix, ¿no? Entonces, es muy importante estar atento.